Olá! Então, sintoma, um enigma? Pois é, se é um enigma, será a nossa responsabilidade tentarmos traduzir esse enigma. Por exemplo, uma criancinha está com febre. O que não deveremos fazer imediatamente, penso eu, é tentar aplacar essa febre dando um analgésico imediatamente. Geralmente os pediatras, o que eles recomendam? Vamos aguardar para ver se outras manifestações acabam surgindo para que a gente possa fechar um pouquinho melhor o diagnóstico. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O sintoma, ele apareceu, um sintoma como, por exemplo, uma depressão, uma frigidez, uma hiperatividade, um ataque de pânico, ou seja, o sintoma apareceu. Nós não deveríamos tentar aplacá-lo, anestesiá-lo, afastá-lo imediatamente. Por quê? Porque esse sintoma, nós precisamos saber por que ele surgiu naquele momento, naquela situação. Como que ele foi constituído, né? O que será que significa, por exemplo, como geralmente acontece com as crises de pânico, né? Essas crises de angústia que Freud já descrevia, né? Desde a época dele, hoje em dia só nomeamos, né, de uma forma um pouco diferente, mas é uma crise de angústia. O que acontece, por exemplo, com uma pessoa que está muito acostumada a fazer inúmeras viagens, num determinado momento ela programa uma outra viagem, né, muito interessante para ela, e de repente ao entrar no avião, ela é invadida pela primeira vez por uma crise, por um ataque de pânico, né? E aí com isso, o que acontece? Geralmente ela acaba até interrompendo, cancelando aquela viagem. Ou seja, um exemplo bastante comum. Ou seja, o que é isso que nos invade repentinamente, pela primeira vez? Então eu gosto de trabalhar bastante com uma imagem bem simples, que é uma imagem de um iceberg, que ilustra bastante o que eu quero dizer. O iceberg, na pontinha do iceberg, aquilo que nós enxergamos, né, nós poderemos associar a ponta do iceberg com o sintoma. Ou seja, o sintoma, a manifestação, nós estamos vendo. A gente vê a pessoa com taquicardia, com sudorese, tremendo, né? Os olhos um pouco esbugalhados, né? Estatelados, ou seja, a gente enxerga. Da mesma forma que enxergamos a ponta do iceberg. Só que a pergunta que o psicanalista faz é: o que alimenta esse sintoma? Como esse sintoma foi sendo constituído? Ou seja, o que está por debaixo, submerso ali, aquela parte que a gente não enxerga do iceberg, que está ali, né, abaixo da superfície da água, que é o nosso inconsciente. Então, geralmente, quando as pessoas chegam num consultório falando sobre os seus sintomas, geralmente elas dizem: eu não sei porque eu sinto isso, eu não sei. E geralmente esse não sei é dito com muita frequência. Qual é o caminho que muito provavelmente o psicanalista percorrerá? Ele vai tentar construir singularmente, na relação com esse analisante, ou seja, com esse paciente, como que isso foi sendo constituído até que o dia, né, que surgiu esse tal sintoma. Como fazemos isso? Pedindo para que a pessoa fale, né? Então ela fala uma palavra, essa palavra puxa uma outra palavra, que faz uma outra associação, que faz com que a pessoa relembre algo que aconteceu. Ou seja, vamos construindo uma cadeia de pensamentos através de livres associações. Dessa forma, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu consigo identificar os meus afetos, as minhas emoções, quanto mais eu me aproximo do meu mundo interno, mais eu vou me distanciando do sintoma, né? Quanto mais eu vou construindo esse processo, né, de conhecimento, mais esse sintoma ele vai se desfazendo, ele vai enfraquecendo.
Então, nós sabemos que é nossa responsabilidade não anestesiarmos rapidamente o sintoma, não tamparmos o buraco rapidamente. Precisamos deixar, né, um pouquinho isso extravasar, se expressar, para construirmos um caminho de compreensão. Eu não estou falando de casos graves onde realmente uma medicação ela é necessária, né? Mas não qualquer sintoma já ser absolutamente anestesiado, né? Então fica aqui novamente o meu alerta, colocando luzes nessa questão. Sintoma, um enigma, precisamos decifrá-lo singularmente. Eu sou Andréa Alvarenga, eu sou psicanalista e convido você para que acompanhe a série Fortalecendo Laços e deixe as suas questões para continuarmos, né, as nossas reflexões. Então, até lá!